Saudação, pessoal! Estamos na área, no área, nas redes aqui para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui as nossas opiniões são as autênticas e sinceras, pois o nosso time aqui é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo, divulgando aí para os seus amigos. Não vai te custar nada e ainda ajuda a dar relevância no YouTube. Você pode fazer o seu comentário aqui, e não precisa nem, em vez de você apostar lá, que agora tá essas fraude aí de apostar, você comenta aqui e vê o que vai dar, né? Hoje é sexta-feira, o nosso dia aqui de exaltar os torneios das Copas aí, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Faz alguns dias aí que teve o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, mas agora com 5 rodadas do Brasileiro e um turno jogado da fase de grupos da Libertadores e da Copa da Sul-Americana, né? Dá para fazer uma análise melhor do que e apontar os favoritos nesses confrontos que começam na semana que vem. Eu sou o Gessé Kochanovs, comigo e o Douglas Bissoli para o nosso quadro aqui, Subindo na Copa. E aí, Douglas, na tua opinião aí, qual que é o quadro que você, qual o jogo que você acha que é mais relevante de assistir aí? Vou começar por ele, que começa na terça-feira, Flu-Fla, ou Fla-Flu. Para mim é o jogo mais esperado. O Flu, que tem jogado o melhor futebol do país, não esquecendo do Botafogo, a campanha do Brasileirão, na Sul-Americana, tudo, mas o Fluminense joga o jogo mais vistoso do Brasil, um dia que já foi esse título do Flamengo, né? Então, minha expectativa é para esse jogo de terça-feira entre Fla-Flu. Aqui vai ser um jogo bom mesmo, porque tem, além de ser um clássico, né? Talvez aí o clássico mais charmoso do Brasil aí. Fla-Flu sempre tem uma especial aí, tem jogos históricos aí de Fla-Flu, até Fla-Flu recentes. E o Fluminense tá aí, tá? Como hoje tá achado aí mesmo o melhor time do campeonato. E o Flamengo é o Flamengo, né? Depois de 2019, o Flamengo voltou a ser essa força assim que tem. E tá mordido com o Fluminense, né? É difícil de apontar favorito nesse jogo, eu acho, por questão de clássico, né? Sempre quando é um clássico assim. Só que eu acho ainda que o Fluminense tem uma certa vantagem, porque tá mais organizado, tá mais tranquilo. Acho que o Flamengo ainda não conseguiu se acertar mesmo com a mudança de técnico aí. Para mim, uma incógnita também se ele vai dar certo no Flamengo, não. Para mim, o problema do Flamengo é mais interno lá, de jogador que ainda manda demais, dirigente que não tem muita força. Isso acaba atrapalhando aí o time. Então, eu apontaria o Fluminense como favorito, mas só por apontar, né? Vai ser um jogo interessante também. Clássico é a rivalidade carioca ali, não dá para dizer que um é muito favorito. Lógico, tem um leve favoritismo para o Fluminense, pelo futebol vistoso, bem jogado que vem apresentando com o Diniz. O Cano, uma excelente fase, lembrando que o Flamengo provavelmente não se sabe se vai ter o Pedro 100% ou não, né? Tem esses problemas para o Flamengo acertar. Acho que o Flu vem um pouco mais redondo, vem um pouco mais cheio para esse confronto. E eu apostaria numa vitória do Fluminense nesse primeiro jogo. Não sabemos como é que vai estar na volta, vamos comentar depois. Mas, para mim, esse primeiro jogo de terça-feira, eu apostaria mais no Fluminense indo para cima do Flamengo, que o Flamengo hoje apresenta muitas lacunas, muitas brechas defensivas ali, e que ganhou do Goiás, ganhou. 2-0, um golaço do Everton Ribeiro, ganhou de letra, tudo ok, um gol cedo do Pedro de pênalti, ok. Mas foi um jogo assim, não muito vistoso, não muito com a cara do Flamengo, pressão, domínio total de bola, teve um jogo meio feio, assim, às vezes, em alguns momentos da partida. Então, eu acho que o Flamengo ainda não se acertou com o Sampaoli, não dá para cobrar muito do Sampaoli agora. Vamos ver ainda nas próximas rodadas, mais um mês, talvez, algo nesse sentido. Tem uma sombra, que é o Jorge Jesus, sempre o Jorge Jesus, a sombra do Flamengo. Ele logo vai acabar o contrato dele lá no Fenerbahçe. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Agora, para terça-feira, para esse confronto terça-feira, eu apostaria no Fluminense, sim. Porque também, comparando o brasileiro, né? Como eu falei,
se for analisar o que eles estão fazendo no Brasileiro e na Libertadores, o Fluminense está melhor, né? Por mais que o grupo do Flamengo é fraco, mas ele está perdendo muito ponto aí para times ruins e até para o Racing lá, que é tradicional, mas empatar aquele jogo lá foi ruim. E o E o Fluminense Racing está... tá numa má fase também no argentino, né? Não tá num bom Então, momento. por isso que eu digo, e o Fluminense vem da Libertadores ganhando de goleada do River, que é não sei nem falar, então é... Mas outro jogo que eu acho que vai ser interessante de ver aqui, que vai ser bem competitivo, na minha opinião, é Palmeiras e Fortaleza. Porque, assim, talvez aí, eu não tenho certeza, mas são os dois técnicos dos times que mais tempo aí que estão na frente dos clubes ali. O Palmeiras, eu acho que, na minha opinião, muito do Palmeiras, metade do time é o técnico que faz a diferença. Ele sabe o que faz, ele tanto tempo ele tirou quem acho que atrapalhava e traz quem acha que é bom, ele consegue tirar o máximo de cada jogador ali do Palmeiras. Então, o Palmeiras fica um time forte, assim, competitivo, muito por causa desse. E mesma coisa com o Fortaleza, que se for ver o Fortaleza, ele não tem, assim, um elenco, dizer, de nomes recheados que vai, mas é bem treinado, sabe o que tem que fazer. Lá o Vojvoda tá tempo lá, sabe? A torcida tá muito boa do Fortaleza lá, e assim, até nos campeonatos, apesar que o Fortaleza, para mim, tropeçou ontem, empatando com o São Paulo, mas é um time que sabe o que tem que fazer, sabe nos seus limites ali, está bem lá na Sul-Americana, como eu falei, para mim é um candidato, você fala que é um candidato ao título da Sul-Americana, então vai ser um confronto interessante aqui do duelo dos dois técnicos, que eu acho que são dois excelentes técnicos aí que estão no futebol brasileiro. Tirando o Fla-Flu, eu acho que é o segundo jogo mais esperado mesmo, né? Palmeiras e Fortaleza. Eu peguei umas informações aqui que eu acho interessante para esse confronto. O Fortaleza fez 32, salvo o melhor juízo, fez 32 jogos esse ano. Marcou 76 gols e sofreu 25. O Palmeiras fez 27 jogos. Fez 50 gols e sofreu 21. O que é o confronto do Abel e Vojvoda era o seguinte: no Palmeiras se apostava muito na defesa sólida, mas que esse ano não está tão sólido porque vem sofrendo muito mais gols e vem sofrendo mais risco de gols também. Tem dado mais oportunidades aos adversários, o que não aconteceu no ano passado, apesar do Palmeiras só ter 2 derrotas esse ano, né? A primeira com o Água Santa, na primeira partida da final, e o segundo derrota pro Bolívar lá na Bolívia. Ok. Agora, o Palmeiras estava tomando muitos gols antes, vem de 3 jogos que sofreu 1 gol, né? Então passou a baliza 0 em 2 jogos, e o jogo desse Campeonato Brasileiro, o golaço do Bitelo do Grêmio. Dá para apostar que aquele gol que o Palmeiras sofreu foi falha da zaga? Pode se apresentar assim, mas que foi um golaço, foi um acaso, foi mais mérito do chute do Bitelo do que falha defensiva no meu ponto de vista. Mas aqui, para mim, vai ser essa solidez da defesa palmeirense contra um ataque muito grande do Fortaleza. Eu peguei até uma informação que eu acho que vale a pena trazer. O Fortaleza jogou ontem contra o São Paulo, um jogo difícil, um jogo duro, puxado, com uma expulsão para cada lado, ou seja, um desgaste enorme. No final de semana, o Fortaleza vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Então tem a logística de sair de Fortaleza e ir até a outra beirada, Porto Alegre. Vamos ver como que o Vojvoda, com que time que o Vojvoda vai jogar contra o Grêmio. Se vai poupar o time e depois ir até São Paulo para jogar com o Palmeiras. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Porque enquanto o Palmeiras vai receber o Bragantino no sábado, o Fortaleza só joga no domingo. Né? Então tem essa questão da logística. Eu acho que o Vojvoda vai poupar no Brasileiro para vir para a Copa do Brasil. Eu acho que Mas vai... eu dou um ligeiro favoritismo para o Palmeiras nesse primeiro jogo. Porque vai jogar em casa, né? Assim, mas eu acho que ele vai poupar com certeza, porque talvez na tabela lá do Brasileiro, ele já conte assim como pontos perdidos contra o Grêmio, vamos dizer, porque é difícil ganhar no Rio Grande. E como ele tem, se não tivesse a Copa do Brasil, talvez ele aí não ia brigar para lá. Mas como eu acho que todos os times fazem assim uma projeção do que vai jogar no Brasileiro, qual que é a chance de
aqui eu ganho, aqui eu perco, lá, então aqui ele já coloca, então por isso que eu acho que ele vai usar um time alternativo lá. E o que eu acho também é que, se você for ver o histórico do Palmeiras, ele sempre tem dificuldade de jogar com times assim mais fechados do que quando ele tem que dar mais a bola para o Palmeiras. E é a característica do Fortaleza, jogada contra-ataque. Todos esses gols aí que o Fortaleza faz, a maioria de contra-ataque. Aqui o próprio jogo contra o Curitiba, aqui ele fez 3, mas ele só jogou fechado. Ele jogava no contra-ataque lá para. Então, isso talvez. E o Palmeiras sempre, historicamente, nesses últimos anos, tem essa dificuldade de jogar assim, com a bola, né? Vamos dizer assim. Então, eu imagino que o Palmeiras vai chegar nos primeiros minutos querer fazer 1-0 para jogar melhor. Se não conseguir, vai pressionar. E aqui, para mim, também o favoritismo é do Palmeiras nesse primeiro jogo por jogar em casa, mas não vai ser fácil, não. Acho que se der uma vitória para o Fortaleza ou um empate, não vai ser nada absurdo, não, pelo que o Fortaleza está demonstrando nos últimos anos aí também. E apesar do ano passado no Campeonato Brasileiro no segundo turno ter sido uma vitória do título do Palmeiras, 4-0 em cima do Fortaleza, historicamente o Fortaleza joga bem no Allianz Parque. É. O outro aqui que eu acho que do terceiro, que também é um jogo, um confronto interessante de ver, é o Furacão aqui, o Atlético Paranaense e Botafogo. Porque o Atlético, vamos colocar Furacão aqui, porque tem um outro Atlético lá, o Furacão, que ele vem de uma excelente vitória fora de casa com o Inter, que tá virando freguês já do Furacão, já desde a Copa do Brasil lá, e tá bem na Libertadores ali, tá líder do seu grupo, que não é um grupo fácil, e tá jogando aqui. Eu acho que as críticas que estavam fazendo pro Paulo Turra, inclusive eu aqui, acho que ele tá melhorando agora, tá sabendo montar, tá mostrando um elenco muito diversificando as jogadas ali, o modo de jogar, isso vai mudar. Então tá com confiança, vai jogar em casa, que sempre é forte. Então o Atlético aqui, o Furacão tá muito bem. Tem o Fernandinho, que para mim tá arrebentando no Brasil aqui. Até se ele tivesse no Reixo Rio São Paulo, em algum time, iam estar exaltando ele aí muito, porque ele tá jogando demais, é um cara diferenciado mesmo. E o Botafogo tá aí com 100% de aproveitamento no brasileiro. Para mim, até um pouco surpreendente, assim, de estar todas as vitórias. Então, vai ser um jogo aqui muito interessante. Aqui, talvez o favoritismo eu coloco pelo Atlético até por jogar em casa, assim, mas é favoritismo de um pouquinho só, né? Vai ser um jogo também, acho que outro, como os dois, assim, interessantíssimo de ver esse jogo aqui, por aqui os dois, porque o brasileiro, um tá em primeiro, outro tá em quarto, né? Então é interessante, vai ser muito bom esse jogo aí, pelo que estão demonstrando, né? Concordo. É a briga do G4, né? É o confronto do G4. O primeiro do Brasileirão, o quarto colocado. Apesar lá que nós comentamos na semana passada o péssimo resultado do Botafogo, empatar que ele deu em casa, né? Mas no Brasileirão ele mostrou uma força muito grande, ganhou do Corinthians e ganhou bem, não foi aquele jogo apático, foi um domínio do Botafogo realmente, vem jogando muito bem. A primeira partida, só que eu não estou lembrado se vai ser... em Curitiba, aqui em Curitiba. É em Curitiba, né? Então, o Furacão é muito forte aqui na Baixada, né? Se espera uma vitória do Furacão, porque jogar lá no Newton Santos, apesar dos dois times agora estarem jogando em grama sintética, né? Gramado artificial, tem diferença de um gramado para o outro, tem diferença do piso que tem. A da Baixada é diferente do Allianz Parque, que é diferente do Newton Santos. Né? Até o desenho do campo do Newton Santos, você vê, parece diferente, parece daquele joga 7, sabe? É meio estranho, né? É difícil jogar lá. Então, o CAP, eu acho que o Furacão tá bem montado. Eu acho que se reencontrou de novo, apesar daqueles outros resultados adversos, com a vitória no Beira-Rio contra o Inter, acho que deu uma moral muito grande para o Atlético, e isso veio daquela virada já contra o Libertad, né? Então, quando o time vai ganhando, meu amigo, vai ganhando moral, vai ganhando cancha, vai ganhando corpo, e vai pegar os dois que estão com moral lá em cima. O Botafogo está com moral lá em cima e está liderando um campeonato dificílimo, que é o brasileiro. Né? Então, e o CAP está muito bem no grupo D da Libertadores e vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, já é o quarto.
Então, assim, vai ser um confronto de gigantes, vai ser um confronto duro. Eu acho que por jogar em casa, eu acho que o Atlético vai ganhar e eu não sei de quanto que ele vai levar essa vitória. Eu acho que de 2 gols é uma boa margem para tentar se classificar, mas o Botafogo é um time muito perigoso. Vai ser, como eu falei, vai ser um jogo bom, hein? Aí vamos aqui, acho que tem o outro confronto que pela tradição é interessante, mas acho que para mim é um jogo de desesperado aí, que é o Galo e Corinthians, sabe? Porque nós estávamos até conversando antes aqui, porque para mim acho que eles vão. Se eu sou desse time, eu apostava aqui na Copa do Brasil, porque tá muito difícil a situação dos dois no Corinthians, mais ainda na Libertadores. E o Corinthians no brasileiro também tá uma draga, já mudou técnico. O Luxemburgo não conseguiu ainda encaixar o time, estão brigando lá. Vai ser aqui um confronto. Eu apostaria, se eu tivesse nesses clubes, eu apostaria nesse jogo aqui, até já pensando numa possível eliminação na Libertadores. Então é um jogo aqui que acho que o Galo joga primeiro em casa. Vai ser um. Mas o Galo, apesar que ganhou esse último jogo aí, ele não tá assim encaixado, ele não tá bem, assim, tá fazendo muito pela qualidade do elenco, mas o jogar mesmo não tá conseguindo jogar tão vistoso assim para mim o Galo. E o Corinthians tá com essa draga aí, né, que tá mal no Brasileiro. É a chance deles tentar fazer a força aqui. Quem for eliminado aqui vai se complicar. E até acho que uma derrota, conforme for a derrota, depende do lado aqui, pode prejudicar ou dar força na Libertadores, né? Para mim vai ser um jogo truncado aqui, nervoso, eu acho que vai ser, porque eles sabem que a importância dessa classificação para os dois clubes aqui nessa Copa do Brasil. Meu amigo, para falar da Copa do Brasil, assim como eu falei dos jogos anteriores, não tem como não falar do Campeonato Brasileiro. Essa questão, por exemplo, da logística do Fortaleza e até por Porto Alegre, aqui se repete também uma situação, não de logística, mas de jogo importante. O Galo vai pegar o Inter em Minas, ok, mas é o Inter. Tá numa má fase? Tá, mas é o Inter, né? Então, os dois precisam se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Então, não sei se vai dar para um deles poupar. O Corinthians, por seu lado, vai pegar o clássico. Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena e o São Paulo nunca ganhou lá. E se ganha? Imagine se já está em crise e se perde a primeira para o São Paulo lá, entra pior ainda. Como é que vem o ânimo, né? O estado anímico do Corinthians para esse jogo? Na minha visão, o Galo é favorito. Não só porque vai jogar a primeira em Minas, até a torcida do Corinthians gostou de jogar a segunda na Neoquímica Arena, mas pode ser que a classificação já seja resolvida no primeiro jogo. Você perde de 2 a 0. Eu apostaria, ao contrário do colega, eu apostaria hoje que o Galo está muito melhor. Já deu uma recuperada, já se recuperou um pouco na Libertadores. Se ganhar do Furacão na próxima partida da Libertadores, encorpa de vez. E agora está se reabilitando no Campeonato Brasileiro. Então, nesse confronto dos desesperados que o amigo falou, eu acho que quem está saindo um pouco do desespero hoje é o Galo. Porque está se reabilitando na Libertadores e está se reabilitando no Campeonato Brasileiro. Já está longe da zona de rebaixamento. E o Corinthians saiu uma rodada passada da zona de rebaixamento e não entrou nessa, mas por critério de desempate, porque tem os mesmos 4 pontos. Então, assim, quando eu falo do Galo, assim, é porque criou-se muito uma expectativa muito forte em cima do Galo, assim, pelo elenco que tem, assim, não estou dizendo que ele tá, lógico que ele tá, é como eu falo do Flamengo, quando eu falo assim que eles estão mal, é no sentido de que a expectativa é para eles estivessem lá em cima do brasileiro, lá, e passando por cima igual o Fluminense. na Libertadores, assim, também, então, é por isso que eu não estou falando que tá mal, por isso que eu acho que, e como eu falei, para mim o jogo crucial ali do Galo é esse contra o Furacão, sabe, na Libertadores, né? Mas pensando assim, pensando no futuro, por isso que é importante. E também a questão do dinheiro, né? A gente até comentou aqui um pouco antes de gravar. Deu um anúncio aí recente que o Galo está atrasando salário, então está começando. A Copa do Brasil é o que dá mais renda ali, né?
Então, eu também tem que pensar nisso, porque às vezes vamos ganhar aqui para ver se a gente consegue pagar depois para lá. Então, eu digo que é um desespero, assim, que no sentido de pode dar força, se ganha, classifica, passa lá, dá um ânimo, mas quem perde vai entrar pior em crise, né? E tem essa questão que você falou, assim, de poupar. Não tem como poupar, né? Brasileiro para jogar. Porque os O jogos que Corinthians vai muito ter... menos. O Corinthians com certeza não vai ter como poupar É, ninguém. talvez até o Corinthians ele vai começar a focar só no brasileiro para não passar vexame, né? Então para mim o Galo aqui é favorito até no confronto, sabe? Assim, só se pelo que estão jogando, o primeiro jogo com certeza, mas pelo confronto em si, só se ele conseguir fazer um bom resultado lá em Minas, de um empate ou uma vitória, senão mesmo acho que dificilmente o Corinthians passa aqui nesse confronto aqui, pelo que tá hoje os dois, né? Concordo. O outro aqui que eu acho que também está meio de desespero aqui, que pode dar essa mudança de chave, de ânimo, é América e Inter. O Inter, surpreendentemente, está mal foi vice-campeão brasileiro lá, manteve a base, manteve técnico, teve reforço e não consegue ir bem no brasileiro. Está jogando mal, né? Já a própria Copa do Brasil sofreu para passar. E o América está lá, o lanterna do brasileiro, né? Que o América tá jogando 3 competições e não tem elenco para jogar os 3, né? Porque tá jogando a Sul-Americana, que acho que é importante para ganhar, pegou um grupo difícil. Tá jogando a Copa do Brasil, que é importante também por causa da questão financeira. E não consegue ter assim, um elenco forte no sentido de conseguir 3 competições, por isso que tá mal, né, no brasileiro. Então ele vai ter que optar, vai ter que chegar assim. Tá querendo fazer igual Fortaleza no ano passado, talvez abrir mão desse primeiro turno do brasileiro para ganhar mais cancha nas competições das Copas aí e depois tentar uma recuperação no segundo turno do brasileiro para não cair. Então também é um jogo que, para mim, é o diferencial aqui. O Inter tem que dar uma resposta para a torcida. Mas vem mal e o América também, né? O América, ele acho que tá apostando nas Copas aí, se não passar, vai ser eu acho que até ser um jogo nervoso também aqui. Vai ser um jogo que tem meio, a gente falou dos jogos bons para assistir, acho que esse vai ser um jogo meio ruim de assistir. E vai ser muito para questão de resultado aqui, não vai ser muito só quem é torcedor que vai gostar. Quem não torce para os times, acho que não recomendaria assistir esse confronto aí pelo que os dois estão passando aí na temporada, né? O Inter realmente não está vivendo um grande momento, mas o Inter tem tradição, tem peso na camisa. E o Coelho, muito mal, né? Conseguiu seu primeiro ponto num empate com o Bragantino ali no Campeonato Brasileiro. E no domingo não tem nada mais, nada menos do que um clássico. Né? Coelho e Cruzeiro. Então, assim, como é que poupa? Você é a lanterna do Brasileirão e você tem um clássico regional. Como é que você poupa para ir para a Copa do Brasil? Não tem como, né? Então, assim, não dá para saber o que o Coelho vai fazer. Mas Mas, vai ter que tirar um coelho da cartola, mas, porque... mas a questão assim de poupar acho difícil porque vai jogar em casa, né? Não tem logística, não tem viagem, acho que isso também favorece. A gente falou ali do Fortaleza, o Fortaleza vai atravessar o país, né? Mas ele vai jogar, o Atlético vai jogar em Minas ali e depois é o primeiro em casa. Então acho que consegue amenizar Sim, essa, poupar ou não, né? tem essa boa observação. Mas, assim, os dois, realmente, a manchete para esse jogo não é aquele atrativo de um grande jogo. Aquele jogo nervoso, aquela vitória de 1-0, 2-1, uma coisa assim. Mas, enfim, vamos esperar, porque a Copa do Brasil também tem uns resultados, às vezes, inesperados, né? É. O tema aí também acho que eu não sei qual que você quer falar para depois, mas eu acho assim também que vai ser interessante de ver Sport e São Paulo, porque assim, eu até estava assistindo o jogo do Sport na Série B e o Sport tá muito bem, assim, sabe o que fazer. O Wagner Love lá, o vovozinho, tá jogando pra caramba. Tá lá o Sport, ele tá passando assim por cima na Série B.
Então já dá para, quando o time está assim, dá para considerar que é um time de Série A, na minha opinião, assim. E o São Paulo está querendo melhorar, né? O São Paulo ainda melhorou um pouco aí, acho que com o Dorival Júnior, mas assim não tá toda essa força. Então acho que vai ser um confronto equilibrado também aqui, que pese o São Paulo tá melhorando e o Sport na Série B, mas acho que vai ser um jogo assim bem equilibrado, porque o Sport é bem treinado também, assim. Acho que vai ser não apontaria favorito aqui o confronto. E para eu acho que pode dar até um empate aqui, seria bom para São Paulo, mas vai ser interessante, eu acho, esse confronto aqui, na minha opinião. Para esse confronto, eu apresentaria hoje, no momento, o Sport em melhor momento. Perdeu lá a Copa do Nordeste para o Ceará nos pênaltis, né? Todo aquele imbróglio polêmico envolvendo a Ilha do Retiro e tudo, mas enfim, o Sport está numa crescente, vem jogando bem também a Copa do Brasil, né? Então, eu acho que nesse atual cenário, e falando da Copa do Brasil, eu acho que o melhor momento seja do Sport. E também pesa contra a camisa do São Paulo o fato de não ter esse título ainda, né? Da Copa do Brasil. Então, sempre tem essa marca que ele vai carregando. E é um peso. Com a time grande, cada vez mais vai pesando. Então, assim, eu apontaria hoje o melhor momento do Sport. Depois tem aqui um confronto que eu acho que poderia ser ruim, mas depois mudou, é Santos e Bahia. Eu estou me surpreendendo positivamente com o Santos aqui, sabe? Eu achava que o Santos ia sofrer mais no Brasileiro, mas tá bem, eu acho, até ali por todas por que tem. E o Bahia é um time, assim, meio mentiroso, sabe? Eu acho assim, que ele tá com o SAF lá, que colocaram muito, mas assim, eu acho que o Santos aqui, até eles se enfrentaram agora, o Santos ganhou de 3-0. Lógico que muda, né? Copa do Brasil vai mudar, é outro jogo, outro confronto, mas acho que o Santos é favorito aqui pelo que eles estão fazendo, né? O Bahia só pegou morto até agora na Copa do Brasil, foi mal na Copa do Nordeste lá, e no Brasileiro aí ganhou alguns jogos, mas ganhou de times mais fracos aí também, ganhou do Curitiba que tá mal, ganhou do Vasco meio que na cagada lá também, então acho que o Santos é favorito aqui para esse confronto. Concordo. O Santos é favorito, apesar de se enfrentar agora nessa última rodada do Brasileiro, 3-0 para o Santos, poderia ter sido mais. E concordo, acho que o Santos é favorito e tem melhorado, né? E com o Odair, melhorou nessas últimas 2 rodadas aí, pelo menos, mostrou um futebol melhor. Como eu falei, ele tá mostrando que é um bom técnico, né? Já fez um trabalho bom com o Fluminense, agora tá bem. Acho que é surpreendente. Como eu falei, surpreendentemente positivo. Eu não esperava o Santos tão bem, né? E vamos ter aí o clássico dos reis das Copas aí, né? Grêmio e Cruzeiro. São times que são os maiores vencedores das Copas aí. O Renato Gaúcho acho que vai querer ganhar mais uma Copa e o Cruzeiro tem essa tradição, né? Vai ser um jogo interessante de ver. Acho que talvez o Cruzeiro, no confronto, eu acho que é favorito, mas o primeiro jogo, como o Grêmio joga em casa, eu acho que ele tem mais chance de ganhar esse primeiro jogo aí. Mas pelo histórico dos dois nas Copas, assim, vai ser interessante de ver aí quem que vai passar. Os reis das Copas, realmente, né? 11 títulos, 6 de um lado, 5 do outro. O Renato não esconde que gosta da Copa do Brasil e o Cruzeiro também não, né? O Cruzeiro também não. Inclusive, eu acho que o Cruzeiro, apesar da derrota para o Fluminense, ele está no melhor momento. Hoje, está no melhor momento. Apesar do primeiro jogo ser no Rio Grande do Sul, eu apostaria no empate nesse confronto aqui, porque o jogo contra o Fluminense foi o Flu também, né? O Fluminense é o melhor time do Brasil hoje, questão de futebol vistoso, tá encaixadinho, jogo próximo, um tic-tac bem rapidinho, a não ser que é o seguinte, né? Vamos ver como é que ficou aquela questão do Alessandro, né? Alexandro,
o número 5 lá do Fluxo se contundiu nesse jogo contra o Cruzeiro, mas, enfim, vamos lá. Eu acho que o Cruzeiro arranca um empate e traz uma vantagem para BH, que eu acho que entre os dois está no melhor momento aí no futebol. Eu não sei aqui, eu falei, eu acho que o Grêmio tem por essa característica, né, de ter, o Renato gosta. E eles estão jogando Brasileiro e Copa do Brasil, né? Isso também vai fazer um diferencial para eles lá, que estão para focar aqui. Eu acho difícil aqui. Eu colocaria nesse primeiro jogo o Grêmio por jogar em casa só, mas não é difícil. Acho que vai ser também interessante. A gente colocou dos jogos bons aqui. Acho que vai ser um jogo bom também de ver, porque vai Mas tomar os o dois. Grêmio não está jogando tão bem em casa, né? Poderia ter perdido no Bragantino lá. Não perdeu, empatou. Poderia ter ganho também, né? Porque estava 3-2 no finalzinho do jogo e levou o empate. Mas eu acho que hoje, vendo aquele futebol do Cruzeiro, esse treinador, o Pepa, ele deu uma arrumada na casa, cara. Ele deu uma arrumada na casa. Ele pegou, porque eu falei, perdeu do Fluminense, mas hoje perder pro Fluminense não é assim. Não é normal. É Que assim, normal. eu falei pro jogo, né? Agora, lógico, se arrancar um empate, por exemplo, ou até uma vitória, que daí se o Cruzeiro ganha, daí eu acho que o Grêmio não consegue reverter. Se ele tem que tentar fazer o resultado em casa para levar o confronto para frente. Agora, se o Cruzeiro apronta, daí eu acho que daí não, daí já era pro Grêmio aí, pelo que tá jogando. Mas eu mantenho o empate. Eu mantenho ainda o empate. Então, beleza, ficou bom aí, vai ser umas oitavas bem interessantes de ver aí, até os jogos que a gente acha que vai ser ruim, acho que vai ser bom. E vamos ver se a gente acerta alguma coisa ou não, e na semana que vem a gente faz um prognóstico dos jogos e o que vai dar para a classificação. Beleza, amigo? Combinado. Um abraço. Abraço, até.